O Salmo de número 124 tem uma expressão tão forte. A gente vai orar agora pela família, todas as famílias IBT, famílias que estão bem, para que continue bem. As famílias que estão passando por lutas, para que Deus possa socorrer. Eu perguntar aqui qual é a família que está precisando de oração, estão precisando de oração, irmãos. A gente vai orar. E o Salmo 124 diz que Deus é o nosso protetor e libertador. Você crê? Se não fosse o Senhor que estivesse ao lado da minha família, ao meu lado, ora diga Israel. Você sabia que às vezes se levanta coisa de repente contra mim, contra você? Contra a gente, é de repente. Eu conversava com um casal antes de começar o culto aqui. Pastor, foi um de repente. De repente estou correndo para o hospital, de repente doente, há tanta coisa. Mas o Senhor está do nosso lado. A irmã deixou bem claro isso. Deus está presente na minha vida, na minha família, por isso que aconteceu o livramento. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, já viu essa expressão? Falando que ia me engolir vivo, teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O salmista conta a experiência, diz que águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Águas impetuosas, a gente pode ver isso, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O versículo 6 a igreja pode ler bem forte. Bendito Senhor. Veja o que aconteceu. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Bem forte o 8. O nosso socorro. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Sentado como irmãos estão. Pode inclinar a cabeça, sentado. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Todo o tempo Ele é bom. A sua graça, ela tem nos ajudado na caminhar. Eu queria convidar meu irmão Alessandro para vir até aqui à frente para orar, Alessandro. Orando pelas famílias, ele que está com culto de gratidão sexta-feira. E ele vai nesse momento levantar sua voz, tentado mesmo como irmãos estão, cabeça inclinada, olhos fechados. Vamos orar neste instante. Graças a Paz, igreja. Assim oremos. Maravilhoso e eterno Deus, diante da tua excelência, mais uma quarta, 22 de fevereiro de 2024. O Senhor nos dá e nos concede essa bênção de estarmos aqui na tua casa. Eu creio que muitos aqui, Senhor, já te agradeceram por chegar aqui, porque tantas são as dificuldades para vir à tua casa, para vir te adorar. Quando nós tomamos a decisão no coração de vir para a tua casa, te adorar, grandes coisas acontecem, tantas coisas vêm a querer nos atrapalhar. Mas o Senhor nos trouxe para aqui e aqui estamos. Fala com todos, ó Senhor, que aqui chegaram. Cada um, meu Deus, tem conversado contigo, tem contado ao Senhor algo que só o Senhor pode resolver. O Senhor tem visto, ó Deus, a tua igreja clamando, pedindo. E tem visto também, ó Pai, que aqui tem tido muitos enfermos. Pessoas que já se operaram, que estão esperando a restauração. E cremos, Senhor, que o Senhor é o único que pode restaurar. Do jeito que está escrito na tua palavra, que o Senhor é o mesmo e não mudou, nós cremos sim, meu Deus, que todos que se operaram vão ter sim a sua recuperação e estarão aqui sim agradecendo, porque o Senhor grandes coisas fez na vida dele, e o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor deixa e mostra que só o Senhor é que pode fazer, porque para o homem nada, ó Senhor, mas para o Senhor tudo, pois nós somos limitados, mas o Senhor é o que coloca limite. Nos ajuda, Senhor, nessa quarta-feira. Nos deixa, ó Pai, cada dia mais vir à tua casa. Fala conosco. Os tempos estão difíceis, mas a confiança da tua igreja ainda permanece no Senhor. A oração é feita ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem visto e observa tudo que aqui acontece. Estamos sim permanecendo na tua confiança. Abençoa, ó Deus Todo-Poderoso, esse culto, abençoa a tua palavra. Nos deixa, Senhor, entender e introduzir dentro dos nossos corações, para que possamos, em nome de Jesus, cada dia mais, Senhor, fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. É bom, né, a igreja sempre nesse momento de oração, de intercessão.
Vamos falar hoje um pouco sobre a prática da palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem é ouvinte, né? Praticante. A palavra de Deus, que é um grande desafio. Talvez, irmão, seja o maior. O maior desafio hoje para a igreja, para você que está me ouvindo, para mim, é praticar a palavra. Eu gostaria da ajuda dos irmãos, antes de ler o texto básico que a gente vai se meditar hoje, eu queria ler Apocalipse, capítulo número 1, versículo 3. Apocalipse 1:3, depois a gente volta para o texto onde nós vamos trazer a mensagem de Deus. Vocês podem me ajudar? Vamos lá? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo... Segura aí, veja a bem-aventurança. Bem-aventurados, primeiro, os que leem. Você lê a palavra? Bem-aventurado, parabéns. Mas tem mais. Ainda bem-aventurados que ouvem a palavra. Você lê, agora você está ouvindo pastor pregar, então você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas ainda o autor, João, ele acrescenta outro elemento: ler, ouvir, mas o que? Guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Às vezes a gente lê. Deixa eu dizer uma coisa a você. A gente até, além de ler, a gente ouve até, fica ouvindo. Mas parece que o grande desafio é guardar, é praticar a palavra de Deus. Agora sim, Tiago capítulo 1, sobre a prática da palavra. Eu serei muito breve, mas é um assunto que realmente requer uma reflexão de cada um de nós. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, ele disse: eu sou um miserável. Às vezes eu quero praticar, não consigo. E o que eu não quero fazer, eu faço. Que miserável esse homem. E ele fala sobre isso. Vejamos Tiago capítulo número 1, 19. Tiago 1, 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar. Verso 20. Porque a ira do homem... Mais uma vez. Porque a ira do homem... 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Esse 22 é o texto áureo, bem forte, vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Senhor amado, humildemente, ó Pai, aqui na Tua presença, queremos pedir que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, Deus, a ler a Tua palavra. Quero agradecer pelo grupo de irmãos, a igreja que está lendo a Bíblia, a igreja que ouve. É uma quarta-feira e está tão bonita a igreja. Quantos irmãos, famílias saíram de suas casas para ouvir a Tua palavra. Outros estão atentamente em casa, também ouvindo. E o desafio, ó Pai, lá do autor de Apocalipse, é que guardem também, guardar a Tua palavra. O salmista também, no Salmo 119, ele diz assim: eu escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Pai querido, são tantos ensinamentos, ó Pai, mas nessa noite querendo pedir a Tua ajuda, ó Deus, para vivermos na prática da Tua palavra, Deus. Esse é um grande desafio ainda hoje para a Tua igreja, para cada um de nós, e nenhum de nós ficamos isentos, ó Pai, desse desafio, falar e viver aquilo que falamos, ouvir a Tua palavra e não ser apenas ouvinte, mas praticante da Tua verdade. Espírito Santo, esse texto de Tiago, alguém diz que é uma teologia tão prática, e ele fala com tanta, Deus, clareza, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender, e que esta mensagem, ela encontre lugar em cada coração nessa noite, ó Pai. Os que estão aqui presentes, os que estão online, e que possamos, ó Deus,
vivenciar, viver esse teu amor, Pai. Toda a glória seja dada ao teu nome. Obrigado por tudo. Permanece conosco, no nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, versículo 22, a gente leu: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No verso 23, ainda Tiago fala, eu queria, a propósito, que os irmãos lessem: porque se alguém é ouvinte da palavra e não, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e logo depois esquece como era. E eu estava meditando durante esses dias sobre a palavra, sobre o que Jesus Cristo nos ensinou naquele grande sermão da montanha. Ele prega ali, começa a falar, manda o discípulo sentar na relva, começa do capítulo 5, vai para o capítulo 6, fala do Antigo Testamento, faz uma leitura e faz uma interpretação para os dias de hoje. Aí chega no capítulo 7, ele fala de mais prática da palavra e finalmente ele finaliza aquele sermão dizendo: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as lutas. Você sabia que vem lutas para quem guarda a palavra? Você sabia que vem luta para quem lê a Bíblia? Para quem ora? Mas só quem lê a palavra, ora, está firme, a luta chega, mas você permanece de pé. A igreja permanece de pé. Que tanta luta é essa, mas você não sai do seu lugar. Você continua produzindo, você continua cantando, você continua pregando, você continua visitando, você continua alegre. Mas tem luta? Tem, mas não para. Algumas pessoas, quando chega a luta, o calor da luta, aí se isolam, aí fica num quarto escuro. Vem para a igreja, estou tão desanimado. Vem para o matinal, qualquer dia eu apareço. Desanima. Parece até quem vem para o matinal não tem lutas. Parece até quem está aqui nessa quarta-feira não tem prova. Parece até quem está na escola dominical todo domingo não tem prova. Tem. Todos nós temos nossas lutas. Na família, no trabalho, na faculdade, em várias áreas espirituais. Mas nós estamos aqui. Olha eu aqui. A gente tem aquela música, olha onde eu estou. Apesar de todo o sofrimento, nós estamos aqui. Uma música que foi mais tocada nas paradas, uma música bem animada, o pessoal cantava muito, era aquela banda, né? De Lázaro. Eu estou passando pela prova. Ele admitiu. Eu estou passando pela prova. Ele está dizendo que está, mas eu estou dando glória a Deus. Aí ele chegou endemoniado na casa dele, na luta, passando prova de pão e perguntando por que ele está com fome. Não tem aquela música, né? E realmente, irmãos, eu passo por prova, você passa. Aí você vai perguntar: o pastor, aqueles homens consagrados na Bíblia, mulheres, passaram por prova? O que é que você acha? Já leu? Já leu a prova que os apóstolos passaram? Que José passou, que Abraão, que Isaac, que Jacó? E por que você e eu somos mais bonitinhos, que não vamos passar por prova? Ah, Senhor, afasta de mim essa prova. A gente pede, mas às vezes ela vem. E sabia que a prova, muitas vezes ela vem, e ela vem para ensinar, é pedagógica, está nos ensinando. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, Tiago, ele é um apóstolo, ele é muito prático. Ele fala, por exemplo, da fé que sem as obras é morta, e ele diz por que isso. Você mostra o que você faz com a tua fé, e eu mostro o que eu faço, as minhas obras pela minha fé. Então, o versículo 22, que eu gostaria que o irmão deixasse o verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e muitos são aqueles que não praticam. Ô irmãos, o que é que vocês acham? Falando bem natural, é fácil dizer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, é fácil ou não é? Você pode pedir agora e ler. Esse ano agora eu vou me dedicar a mais um período de oração. É muito fácil dizer isso ou não? E agora na hora de praticar isso? É fácil dizer, esse ano eu vou ganhar almas para Cristo, eu vou evangelizar. É fácil, você pode tentar isso. Agora, para chegar a fazer isso, como é que é? Uma alma. E a luta? Eu vou me dedicar no meu departamento. É fácil dizer isso? É. Agora vai te dedicar para ver o que é que acontece. O que se levanta contra você? Eu nem vou dizer que é fácil ser pastor, porque eu tenho uma contradição, mas não é fácil não. Mas tem gente que acha bonito. Mas vem ser para ver, vem estar aqui para ver o que é que acontece.
as batalhas, os apontamentos, a perseguição. Vai aparecer muita gente, profetas, que é mais, que é não sei o que, é tanta coisa. E Deus, Ele nos chama para agora suportar as lutas. E nesse texto, esse Tiago, ele nos convida a não ser apenas ouvinte. Ai, que palavra boa hoje. Eu gostei tanto da mensagem. Quando sai ali do lado de fora, parece que acabou a mensagem. Ela deve continuar. Então ele nos convida para ouvir a palavra de Deus, mas colocá-la em prática em nossas vidas diárias. É quando sair daqui, é quando chegar em casa, é no meio do caminho, é quando encontrar um desafeto que você até não gosta, você está orando por ele, pedindo misericórdia. E aqui Tiago, ele diz assim, que essa passagem tem um destaque: a importância da ação aplicada à prática da palavra de Deus. Não basta ter conhecimento teórico das Escrituras. Recitar versículo muita gente sabe, e muita gente coloca em redes sociais, bonitinho, bonito. Agora, e a vida? A vida como está? Então ele aqui, o tempo todo, o Tiago nos desafia o pastor Samuel, a você. A verdadeira transformação ocorre, sabe quando? Não é quando você cita o Salmo 23, é quando realmente ele é teu pastor, é quando isso você vive na prática. Vivemos de acordo com os princípios divinos. Então, meus irmãos, as igrejas por aí estão abarrotadas de pessoas que sabem muita coisa, mas vai ver como é o dia a dia dessas vidas. O dia a dia dessas pessoas, ao refletirmos, irmãos, sobre esse versículo 22, somos desafiados a examinar a nossa própria conduta. Eu e você estamos sendo meros ouvintes, absorvendo conhecimento, acumulando conhecimento, mas sem efetuar mudanças reais em nossas atitudes e comportamento. Não muda nada, é daquele mesmo jeito, mas diz que está cheio. Ou estamos comprometidos a viver uma mensagem realmente só na teoria, sem essa prática, tornando-nos evidente, irmãos, através da nosso comportamento do dia a dia, como nos comportamos em casa, como nos comportamos com a esposa, com os filhos, como nos comportamos na igreja, com o nosso irmão, com o nosso líder, como nos comportamos no trabalho, se realmente somos exemplo naquele setor, ou você é aquele tipo isolado, que não fala com ninguém. Então aqui, sabe qual é o destaque maior? É a obediência à palavra de Deus. Ela vai fortalecer a nossa fé quando existe uma prática. E também, meus irmãos, quando nós mostramos reverência a Deus. Falar que conhece a Deus, tem reverência a Deus, eu já falei aqui, é fácil, mas difícil é viver. Será que estamos comprometidos em vivermos realmente a palavra de Deus? Em viver, pastor, o dízimo é bíblico, e eu sou dizimista? Um exemplo, a gente diz que é, e até que devolve, mas será que devolvemos mesmo? Então, irmãos, o que tem de teoria, muita gente, muitos de nós falamos, mas realmente não temos a prática da palavra, a obediência à palavra de Deus. Será que nós estamos internalizando essa palavra e começar a vivê-la com profundidade? Tiago 1:22, sejam praticantes. O desafio para você que chegou aqui hoje, para você que está em casa, para mim, para você, é praticar o que estamos aqui lendo a palavra. E o livro de Tiago, ele confronta a mim e a você, no capítulo 1, versículo 22, não é apenas uma exortação, mas um chamado fervoroso, para que transcenda a passividade espiritual, levando-nos a ter uma vida de prática naquilo que estamos lendo, compreendendo as implicações práticas na nossa vida diária. Aí a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Estamos honrando? Entendeu como é que é? Ame a teu irmão, a teu próximo, a ti mesmo. Amamos? A gente tem muitos ensinamentos na Bíblia, às vezes a convivência não é fácil, e a Bíblia chega a dizer, eu acho que diz isso como suportar, suporte, e se não tiver condições, ore e continue amando, mas até te afasta, é melhor, para não estar em contenda. Quando eu vejo Abraão chamar Ló, seu sobrinho, diz assim, olha, nós somos parentes, não é bom que a gente viva em contenda. Já que está tendo essa contenda, tu vai para um lado, eu vou para o outro. Você lembra disso? Para que não haja contenda, porque é muito feio. E aqui, irmão, a gente aprende na palavra de Deus que precisamos suportar.
Então, a exortação é urgente, EBT, e a todos os irmãos que nos ouvem. A exortação é urgente, sejam praticantes da palavra. Às vezes o pregador usa como recurso, na hora da mensagem, para dizer para seu irmão, sei que muita alguém não gosta. Eu não vou pedir para você dizer não. Olha, seja praticante da palavra. Tem gente que não gosta disso. Então, eu vou dizer para você, seja praticante da palavra. Para ninguém tocar em você e você não se aborrecer. Ou até sair. Não, fique aí. Mas discute isso. Seja praticante da palavra. Diga para mim, todo mundo dizendo para mim, olhando para mim lá. Seja praticante da palavra. Ninguém ficou com raiva um do outro. Pronto. Porque irmão não gosta de ser catucado, não. Seja praticante, detesta isso, né? Às vezes até sai do culto, dá uma sede, né? E vai tomar água. Então aqui existe um desafio. Essa exortação a ser praticante. Tiago não apenas nos aconselha, não é apenas um conselho, mas é uma conclamação. É uma ação que deve estar enraizada no aprendizado da palavra do Senhor e viver. Se eu disser assim, é fácil dizer, Deus me dê paciência. É fazer, tenha paciência. Agora em ter paciência. Todo homem seja pronto para ouvir. Será que a gente está pronto para ouvir? Tardio para falar. Tardio para se irar. A gente só quer falar. Às vezes não estamos prontos para ouvir, mas queremos falar. E qualquer coisa se ira. A ira aparece logo, fica revoltado. Enfim, revoltado, então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não vou perguntar novamente se você se ira fácil, que às vezes qualquer coisinha já acabou a festa. Tem gente que pisa em ovos quando está junto de você, porque qualquer beijinha, emocionalmente está tão abalado que qualquer coisinha se fere. E a gente tem que aguentar muita coisa na vida, viu, irmãos? Eu estava contando uma experiência hoje aqui pela manhã, pela tarde, que eu passei 36 anos na repartição em um lugar só. Imagina só, 36 anos. Passou 35 e tal, ainda fiquei lá um tempo. E aí alguém, mas é muito bom se você passasse 36 anos num lugar, às vezes passa 10, não é difícil não. Vi muitas pessoas pedindo demissão, saindo, embora. Gente entrando, porque sai uma gestão, entra outra, e quem entra, sai, entra pisando, entra atropelando. Olha, só quem trabalha em setor público sabe o que eu estou dizendo. Chega aquele que você era chefe, agora quem é o chefe é ele, é uma agonia e muda tudo. A roda vai dar uma rodada, dá uma mudança, e quem perseguir vai ser perseguido. É uma coisa, mas isso aí é outra história. E você sofre muito com isso. Então, meus irmãos, há uma urgência. Então aqui precisamos praticar. Tiago dá esse conselho e ele conclama os preceitos divinos ser colocados no dia a dia em prática em nossas vidas. Então aqui ele diz assim, olha, praticar a palavra é uma jornada difícil, mas é transformadora. Irmãos, esse negócio que Jesus disse, que se alguém der uma tapa no rosto, você faz o quê? Dá uma bofetada, é isso? Coloca o outro lado. Quem acha que isso é fácil? Não é. Não é. E Jesus Cristo ensinou isso, né? E os discípulos alguns ficaram difícil, é muito difícil esse evangelho. Orar por quem ora por mim é muito bom. Agora orar para quem me persegue, quem fica me apontando, quem fica criticando, quem fica te depreciando. Ninguém gosta disso. E tem gente que adora isso, né? Mas enfim, vamos lá. A prática da palavra de Deus não é uma tarefa fácil, nem isolada, mas é uma jornada contínua de transformação. Significa aplicar os princípios bíblicos em cada decisão da nossa vida. Aí sabe o que é que as pessoas dizem? Você é crente, mas saber crente porque você agora amarra o cabelo, bota um vestido longo. Eu sei que tem assim, mas é pelas tuas atitudes, pelas nossas atitudes. Aquela pessoa que tem a resposta na ponta da onde? Se disser, ouve. Eu sou crente, mas não sou besta não. Comigo é diferente. Aí pega aquela agonia toda, entendeu? A gente fala essas coisas e na prática, meus irmãos, é muito difícil. Então aqui, em nossa decisão, nosso relacionamento, atitudes, permitindo que a verdade de Deus se esculpa no nosso caráter e molde o nosso comportamento. Vai além de rituais, fechar os olhos, cantar, isso é bonito, a gente pode fazer e deve fazer, mas é sair daqui e continuar com esse amor, nessa atmosfera do perdão, da graça e do conhecimento. E suportar não é fácil. Então aqui, essa mensagem traz desafio.
Veja os desafios aqui, eu quero apresentar alguns. Já termina, mas eu quero ser muito direto. Alguns desafios. Primeiro lugar, sabe o que é o primeiro desafio, pastor Abisaí? O desafio, meu irmão, lá, irmão Antônio, é a resistência da carne. É a carne que treme. Oxê, a nossa luta também, apesar de falar do princípio tal, mas a carne também é uma luta interna, ou não? Então aqui, resistência da carne. Enfrentar a resistência da natureza humana é uma batalha todo dia. É uma batalha constante. Pessoa que te prejudicou, pessoa que fala mal de você, pessoa que vive saltando, então já ouviu aquela gracinha, essas coisas, e você tem que estar ali orando, tem que estar pedindo misericórdia e suportando. É terrível. A carne quer dar logo uma resposta, mas sabe o que você faz? Vou orar, né? Diga assim só, vou orar. Agora diz assim, vai orar. Pronto, sem olhar para ninguém, viu? Só para mim. Eu vi isso algumas vezes, vi um pessoal chateado, tem gente que até sai do lugar. Então, é geral, viu? Tudo é para mim, eu recebo. Então, resistência da carne. Enfrentar a resistência humana é batalha. Paulo disse, é uma luta. Miserável que só esse homem, a carne quer fazer isso e tal, e é batalha, irmão. Praticar a palavra de Deus, presta atenção, não exige apenas esforço, mas, irmãos, precisa acima de tudo rendição ao poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, bota aí para dar uma olhadinha só rapidinho, depois eu volto para aqui. Rendição ao Espírito Santo, reconhecer nossa dependência divina é crucial para superar os desafios e tentações. Você saiba de uma coisa, presta atenção, você não pode, você é fraco, você pode cair, não fique tentando, você sabe tudo isso, mas Senhor tem misericórdia de mim. José pegou, deu uma carreira, foi ou não foi? José correu ou não? Ele sabe de uma coisa, ficou até a roupa dele lá, mas ele correu. Ele diz assim, Paulo falando sobre essa morte, e vos deu vida, estando vós como morte em vossos delitos e nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Veja que coisa séria a igreja, veja onde é que nós estamos na nossa posição, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, vontade de fazer, vinha fazia, fazendo a vontade da carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Como também os demais. Olha, não toque em mim não, viu? Mas eu nunca mais esqueço de uma coisa até engraçada. Eu com o meu carro estava meio fumê escuro, e o irmão ali, uma pessoa numa Kombi, e o cara abusou, disse tanta coisa comigo, dizendo alto. Aí eu baixei, era um servo de Deus, um irmão meu, né? Um irmão na fé aqui, né? Uma ovelha. Eita, pastor, o diabo é fogo. Eu disse, pois é. Está se entendendo? O diabo me tentou, me desculpa aí, meu pastor. Eu disse, vai na bênção, meu irmão. Aí pegou, mesmo na hora que eu baixei, eu disse, mas não acredito que não. Pai do Senhor, meu Deus, pastor. Veja, vontade da carne, vontade dos pensamentos. E tem hora quem está no trânsito dá vontade, dá uma buzinada mesmo. Tem gente que parece estar atrás de um enterro, nem desculpa, né? E você fica, meu Deus, que é isso? Ainda faz isso aí, ó. E eram por natureza filho da ira, fica irado, como também os demais. Agora, escuta isso aí, verso 4, vamos lá. Mas Deus, sendo rico por causa do grande amor com que nos amou, veja o que aconteceu. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com quem? E pela graça sois salvos. Veja o verso 6 aí, mano. E juntamente com ele, olha, escuta isso aí, é profundo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez sentar onde? Agora você está em outra posição, irmão. Aí a carne quer você, não. É para dizer um desaforo, você conta até 10, vai mais. Não, eu vou orar. Irmãos, esse assunto é muito forte. Olha outro desafio também, confrontar a hipocrisia. Confrontou a carne, agora a hipocrisia.
A prática da palavra de Deus muitas vezes expõe áreas de hipocrisia em nossas vidas, na minha e na sua. Veja, requerendo humildade, autoavaliação e um genuíno arrependimento. Sabe o que é que isso implica? Em busca sincera por integridade, onde a coerência entre a profissão de fé e a prática cotidiana deve ser cultivada. É o que você vive, né? E é o que você prega e no dia a dia e a gente procurar viver. Então, a luta com a carne, confrontar a hipocrisia. Em terceiro lugar, e eu já vou terminar sobre esse obstáculo, ele fala sobre persistência na obediência. Irmão, sabe o que foi que levou nossos primeiros pais fora do jardim? Foi o quê? A desobediência. Obedecer parece ser fácil, mas não é. A resistência, os desobedientes têm crescido na terra. Hoje a gente falou sobre isso aqui. Persistência tem gente desobediente, mas a gente tem que persistir em obedecer. Vou dizer de novo para mim, seja obediente, é para mim, viu? A igreja pode dizer para mim isso aí, vamos lá? Aprenderam que não deve olhar mais ninguém, né? É para mim, seja obediente. Deixa eu dizer para você, a jornada de praticar a palavra de Deus é uma trilha longa, é longa e desafiadora, exige persistência na obediência, exige o mesmo em meio à adversidade, das tentações, você permanecer fiel. A fidelidade continua na palavra, mesmo quando não é conveniente, revela um comprometimento genuíno, duradouro, com os princípios divinos. Persistente. E por fim, terminando, a gente falou sobre essa prática, frutos, quando a gente tem uma obediência ativa. Eu gostei desse estudo, dessa palavra, obediência ativa, porque a gente diz que é obediente, mas não está em atividade essa obediência. Às vezes é um obediente inativo. E ele diz o seguinte: o que é que vai acontecer? Crescimento espiritual. Praticar a palavra de Deus resulta em um profundo crescimento espiritual. Você começa a ler a Bíblia, não para, continua lendo. Você talvez não perceba logo de imediato, mas você está crescendo. Você está lendo a palavra, você está se alimentando da palavra. O crescimento espiritual. À medida que obedecemos, vamos desenvolver uma proximidade mais íntima com Deus. É incrível, é impressionante. O Espírito Santo vai falar com você, na sua mente. Deus está presente, você lê a palavra, você louva, você é comprometido com a obra. Então, irmãos, vem a maturidade. A prática constante gera uma maturidade espiritual, que se reflete na maneira que enfrentamos o desafio no dia a dia da nossa vida. No dia a dia. Aí vai outra, você para, dá a vez a ele, vai embora você, falando novamente em trânsito, você vai embora, porque às vezes você não quer dar oportunidade, e às vezes alguém não dá a você, é uma coisa isso aí. Mas também, sabe o que vai, o fruto da obediência à palavra, o que é que vai refletir? Impacto nas relações. Alguém vai notar você diferente, como mudou. Não é aquelas pessoas mais inconstantes como menino, uma hora é Abraão, outra hora é Tomé, uma hora é Tomé, outra hora é Abraão, ninguém sabe o que é que quer. Não é? Você é um gigante, no outro dia, só Jesus. Aí ele diz aqui, ó, o impacto nas relações. A prática da palavra de Deus transcende para o nosso relacionamento. Amar, perdoar e servir não são apenas conceitos, mas expressões tangíveis que influenciam positivamente ao nosso redor. Mas vamos aprender a amar mais o teu irmão, a crescer mais. A compaixão e a graça tornam-se as marcas distintivas em nossa interação. Você às vezes sofre dano próprio, mas não diz nada. Você sofre, você chora, fica angustiado, mas não diz nada. E você conta a Jesus a história. Não sei se você já saiu de uma situação que você não disse nada, engoliu aquilo ali, chega em casa aí, Senhor, tem misericórdia. Só porque talvez se fizesse ali acontecer uma coisa pior. Mas foi melhor, mas você suportou aquela situação. Sabe o que Deus vai te dar? Graça e vitória. E por fim, irmãos, além do crescimento espiritual, impacto nas relações, o testemunho aí sim será autêntico, tornando-nos testemunhas autênticas do poder transformador da palavra de Deus, e se praticarmos com consistência e permanentemente. Não é só, hoje eu amanheci bem ali, eu estou de boa hoje, aí fica de boa, amanhã parece que não está de boa, então isso aí é inconstância. Ele diz que é como o homem que se olha no espelho e não lembra mais da imagem. Lembra que ele diz isso? Não consegue se lembrar mais. Então aqui ele fala, nosso testemunho se torna uma narrativa da vida, da graça de Jesus na nossa vida, ação, e vai impactar não apenas a nossa vida, mas também
aqueles que estão ao nosso redor. Já pensou uma mulher crente, vou usar uma expressão, bem brava, e ela começar a receber de Deus, e o marido, quando hoje tem briga, ela pega, filho, é difícil, né? Aí a Bíblia diz que a mulher sábia, o quê? A palavra, né, desvia o furor, mas a dura suscita a ira, né? A palavra branda desvia o furor. Alguém diz um negócio que você vai ter que dar uma resposta, aí você pega e faz, tá certo, depois a gente conversa sobre isso. Tá certo, eu vou orar. Eu falei, não, deve estar doente. A pessoa chega, fica, porque deve estar doente. Agora eu levava, eu tinha uma tia que dizia, agora vai levar um bale. Não sei se vocês esperam, um bale. Falava de bale, né? Bale, né? É antigo isso, né? Talvez mais jovem não sabe. Você vai, eu devo um bale. Eu disse, então, um bale foi, ó. Mas sabe o que você faz? Tá certo, a gente depois conversa sobre isso. Vai ficar envergonhado, Satanás. E aquela pessoa vai olhar assim, oxê. Porque tem pessoas que estão com a ponta da língua para responder. Amados irmãos, queria chamar a minha irmã aqui, o nome dela, vem cá, minha filha. Ela vai cantar uma música aqui hoje com a gente. Ela estava num culto do lar, aí cantou uma música, eu gostei muito, é uma música conhecida da igreja. Em Tiago 1:22, veja bem. É mais que um desafio, Tiago 1:22. É um chamado para uma revolução na IEBT, para uma revolução na sua casa, na minha vida, na sua vida. Que ao refletirmos sobre essas palavras, sejamos não apenas ouvintes, mas seja praticante. Novamente, bem forte para diga assim, seja praticante, vamos lá? Pronto, seja praticante. Vamos ficar de pé nesse momento, terminando o culto. Aleluia. Te amo, Deus. A bondade de Deus. Tua graça nunca falha. E a gente só vence pela graça de Deus, irmão. Todos os Não dias. tem argumentação não, só Jesus. Eu estou em tuas mãos. Olha aí, a letra está aqui, ó. Desde quando eu me levanto. Amanhã você vai levantar até deitar, vai ser diferente. Até eu me deitar. O que é que tem? Eu cantarei a bondade de Deus. É a nossa oração final. Cante com a alma, vamos lá. És fiel em todo tempo. Tá lindo o louvor. Toda a igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom. tua doce voz. Sede meus imitadores, Paulo disse, né? Que me guie meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Irmãos, em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Comece a falar da bondade de Deus. Ele é bom. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
antes da oração, deixar esse versículo para você. Se alguém te provoca, te irrita, Jesus falou algo para a gente nessa noite. Diz assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Procura a paz, mesmo que ele queira a guerra, ela queira a guerra, procura a paz, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é das trevas, não. Esse negócio de guerra, de, sabe, gracinha, maledicência, é coisa das trevas. Hoje eu vi o pastor Hernando Dias Lopes pregando. Ele dizia o seguinte: tem 6 coisas que Deus aborrece, a 7 que ele odeia. E aquele odeia é quem semeia intriga entre irmãos. Fala de um, fala de outro e fica ali. Cuidado com isso. E ele diz mais assim, Jesus: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque no passado perseguiram os profetas que vieram ante vós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a EBT, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos.